deu seu único filho, para que eu e você não tivesse de morrer, mas ele morreu por nós. Entenda que hoje Nicodemos era um líder religioso. Nicodemos, além de ele ser um líder religioso de Israel, ele era mestre. E a palavra mestre é uma palavra muito forte, qual que nós vamos entender aqui nas nossas palavras em destaque. Mestre significa uma palavra de aquele que ensina, aquele que mostra o caminho, aquele que é o líder, aquele que sabe quando você vê uma pessoa, que encontra uma pessoa que ela está precisando de ajuda, ela está precisando buscar respostas, e aí você procura essa pessoa e essa pessoa sabe te responder todas as perguntas que você tem. Assim era esse mestre por nome de Nicodemos. Nicodemos, ele era mestre em Israel. Ele tinha um perfil no meio da sociedade israelita muito forte, muito reconhecida, de muito sucesso. Se você parar para perceber, a Bíblia nos diz que ele era um dos mestres que estavam no Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era um local onde eles faziam reuniões religiosas e politicamente, e lá eles se reuniam, onde estavam o sumo sacerdote, os sacerdotes, os mestres e também os membros que eram chamados de líderes, cabeças de Israel. Esses também são chamados pela Bíblia de principais dos judeus, que eram os membros do Sinédrio. No Sinédrio era como se você entrasse em um local a qual você tem que estudar. Era que nem uma faculdade. Você não pode entrar no Sinédrio sem você mal chegou e já vai ser um mestre. Você mal chegou, não. No Sinédrio você chegava, tinha que primeiro ouvir, tinha que primeiro aprender, para depois você fazer uma prova, para depois você ser passado nessa prova, para depois dessa prova você ter uma amostra para provar que você está preparado, e depois dessa amostra você ia ser visualizado pelos mestres anteriores, pelo sumo sacerdote, para você depois ser reconhecido como mestre. Então entenda que eu e você não podemos chegar também a Jesus de qualquer maneira. Nós temos que estar preparados para chegar a Jesus como estava preparado Nicodemos. Nicodemos, ele poderia chegar despreparadamente, porque é fácil você chegar na casa de Deus despreparado. Olha, se Nicodemos fosse um mestre igual que nem o sumo sacerdote que queria matar Jesus, que não aceitava Jesus como Messias, entenda que Nicodemos, ele chegaria até Jesus dando indiretas, fazendo perguntas que encurralaria Jesus na parede. Mas ele não chegou assim, ele chegou na humildade. Ele falou: primeiro, eu não posso julgar. Jesus ele disse uma coisa, a qual me vem à mente agora. Jesus ele disse e nos ensinou: não julgueis para não ser julgado. E Nicodemos, ele não ouviu isso de Jesus, mas eu creio que a palavra de Deus é tão forte que ela chega a corações que não pode ouvir. E eu creio que Nicodemos, ele falou: não, espera aí, eu não vou julgar esse homem como o sumo sacerdote, como os sacerdotes. Eu não vou julgar esse homem como os outros mestres, como os principais e príncipes dos judeus. Eu vou fazer diferente. Eu vou testar Jesus primeiro. Vou conversar com ele primeiro, para ver se ele realmente é quem disse, para ver se ele realmente é o Filho de Deus. Muitas das vezes a gente chega a Jesus com perguntas, e ele tem a resposta das nossas perguntas. Só que muitas das vezes nós somos ignorados por Jesus, porque às vezes nós queremos respostas que Deus não vai nos dar. Nós queremos saber demais. Nós somos muito curiosos. Vocês lembram de quando Jó estava, aleluia, naquela situação, e ele falou: Deus, por quê? Por que dessa situação? Ele não estava reclamando, ele estava fazendo uma pergunta: Deus, por quê? Aí quando ele pensa que Deus desce para responder as perguntas dele, o que acontece? Deus começa a fazer perguntas a Jó, aleluias. Aquelas perguntas que Deus começou a fazer a Jó nos mostra aqui que nós devemos ser como Nicodemos, devemos ser prudentes ao chegar na igreja, devemos ser prudentes ao falar com o nosso irmão e não chegar encurralando, metendo coisa em todo mundo. Deus ele
não quer isso para mim, Deus ele não quer isso para você. Nós temos que ter prudência, nós temos que ser como as virgens, as 10 virgens. Jesus ele disse que havia 10 virgens que eram prudentes, 5 eram prudentes e 5 eram imprudentes. Nós temos que ser prudentes, nós temos que chegar em Jesus com calma, temos que chegar em Jesus com totalmente prudência, porque nós temos que ter também, além de paciência para lidar com as perguntas, nós temos que também chegar àquela vontade de saber primeiro, de ter primeiro a vontade de ouvir. Nós temos que chegar e ouvir o que o Mestre tem a nos dizer.